Voltamos a apresentar Pan News Entrevista com Alberto César. Estamos de volta e agora eu vou conversar com Alessandro Galvão. Ele é sócio fundador e consultor da AGV Gestão. A gente vai falar aí sobre consultoria em gestão, que pode ajudar a colocar empresas em ordem, aumentar a sustentabilidade e, consequentemente, a rentabilidade dos negócios. Alessandro Galvão, bem-vindo ao programa, tudo bem? Bom dia, Alberto. Um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan. É uma honra poder estar aqui falando sobre um assunto que tanto nos agrada e tão importante é hoje em dia na economia brasileira. É verdade, com toda certeza. As empresas que não estão organizadas, que não estão arrumadas, dificilmente vão conseguir sucesso, né, Alessandro? Olha, Alberto, o planejamento é um aspecto fundamental hoje. Não é à toa que os países mais desenvolvidos, com economias mais estáveis, que já praticam essa questão do planejamento, antecipar os recursos, antecipar os movimentos, são os que lideram os movimentos em termos de crescimento, em termos de fortalecimento e maturidade nas empresas. Tanto é que, ao longo da história, as grandes teorias e as grandes metodologias para se gerir melhor e para se planejar melhor o negócio vieram, né, de países como Estados Unidos, Inglaterra, França, que já tem um nível de maturidade maior. Agora, nós aqui brasileiros somos especialistas em pegar essas metodologias e colocá-la dentro dos cenários e dos contextos de variações incríveis que a gente tem no mercado brasileiro, né? Agora, é interessante, né? Eu costumo falar, eu uso um termo quando eu quero dizer que a coisa está assim, meio desorganizada, né? Então eu falo assim, esse planejamento foi feito dentro daquele sistema russo, que é o Naskochovsky, né? Então o cara faz meio nas coxas e vai. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, o brasileiro tem no DNA o empreendedorismo? O brasileiro é, por essência, um empreendedor ou não? O brasileiro é nato, um empreendedor nato. Ele tem na veia, eu acho que mais do que a visão de empreender, é a visão de enxergar uma perspectiva melhor para ele, para a família, para a sociedade. Então, e o histórico nosso, né, o histórico econômico, político e social sempre nos levou a buscar uma alternativa para as coisas. E o brasileiro sempre teve um grau de criatividade, um grau de adaptabilidade e de resiliência, que são alguns dos elementos fundamentais para se ter uma empreitada no mundo dos negócios. Por isso que daqui sempre vieram, apesar do contexto do país não ser tão favorável, mas sempre vieram grandes organizações, grandes líderes, grandes empresas, e agora mais recentemente com o universo das startups, o nível de unicórnios que tem no Brasil. É interessante porque, inclusive, falando um pouco até de startup, né, o Brasil é um dos países que proporcionalmente tem um menor número de empresas, mas tem um maior número de empresas unicórnios, que são empresas acima de um valor, acima de 1 bilhão, né? Ou seja, nós temos, e o número nosso de startups é um número muito pequeno, comparativamente falando com os Estados Unidos, com a Alemanha, com alguns países asiáticos. Ou seja, apesar das adversidades, nós sabemos fazer a coisa acontecer. Que bom, né? Que bom. Mas muitas empresas acabam não tendo vida longa. É um erro do que, na sua visão? Um erro de planejamento? Porque, inclusive, com a pandemia, a gente imaginou que, de repente, teríamos, como tivemos, muitas pessoas empreendendo, pequenos empreendedores e tal. Mas hoje a gente vê que muitos que começaram a empreender já estão naufragando. O que, na verdade, falta a esses empreendedores, hein, Alessandro? Alberto, nós podemos falar depois dos aspectos externos, que são relevantes também, como taxa tributária, burocracia, alto custo de mão de obra, que são fatores que atrapalham e muito o empresário brasileiro. Agora, olhando para dentro, né, ou seja, vamos pegar a parte que nos cabe,
Sim, eu acho que a falta de planejamento ou a falta de um método para se planejar a empresa e para se gerir esse plano de uma forma frequente e eficaz, talvez seja um dos grandes fatores da baixa longevidade das empresas, né? Então, nós percebemos, e existem inúmeras pesquisas além dos clientes que a gente tem, a gente percebe que o mercado nacional e os empreendedores são muito motivados pelas boas ideias, pelas oportunidades que o mercado aparentemente mostram, ou por algum tipo de habilidade, ou um conjunto de habilidades que aquele empreendedor tem e ele quer colocar isso a serviço. Então, nós vemos que assim, os fatores que motivam a abertura de uma nova empresa muitas vezes são fatores sólidos, mas falta um pouco olhar o mercado, tamanho do mercado, a concorrência, que fatores que eu tenho que são positivos ou pontos fortes que eu tenho dentro da empresa, que pontos fracos eu tenho dentro da empresa, que oportunidades que esse mercado se apresenta para mim, que ameaças que eu tenho para o meu negócio, para o crescimento do meu negócio, como é que eu alavanco essas oportunidades que eu tenho para mitigar, para minimizar as ameaças, ou então para entregar as oportunidades e colocar isso dentro de uma perspectiva, Alberto, de ações, ou seja, como é que eu vou evoluindo minha empresa, como é que eu vou crescendo minha empresa e principalmente como é que eu acesso o mercado, né? E o Brasil, quando você está falando de venda de produtos e serviços, ele tem uma dificuldade. Nós somos um país de dimensão continental e isso dificulta bastante os canais tradicionais que até alguns anos atrás eram os canais com os quais a gente contava com a distribuição de produto e serviço. Vendedor externo, representantes comerciais, que são canais importantíssimos, movimentam ainda muito a economia nacional, principalmente nas médias empresas. Agora desculpa, eu só queria te interromper para dizer o seguinte, você enumerou aí algumas razões pelas quais as empresas encontram muita dificuldade no empreendedorismo. Já a AGV, que é a tua empresa, né, consultoria AGV, ela tem esse trabalho, ela presta essa consultoria a quem quer empreender, porque ou vocês, por exemplo, atuam como médicos, vão lá para detectar qual que é o problema da empresa, diagnosticar, mas vocês fazem assim essa medicina empresarial preventiva, olha que nome que eu fui arrumar agora, vocês fazem isso? Não, fazemos sim. Nosso métier, o que a gente mais está acostumado a fazer é esse diagnóstico para médias e grandes empresas, mas é só uma questão de dimensionamento da análise, Alberto, porque quando você olha uma empresa que está começando, uma empresa que quer começar a se estruturar e crescer no mercado, você tem alguns pontos um pouco diferentes de se observar de quem já está estabelecido minimamente no mercado. Mas a gente faz sim, e uma das coisas que a gente faz, principalmente para quem está arrancando, é uma mentoria, uma orientação profissional de quem já vivenciou por conta própria, porque, claro, nós estamos sentados também do lado do mesmo lado do balcão de todos os outros empresários, somos empresários também, né? E já vivenciamos outros negócios, sendo consultores ou mesmo como executivos, porque a gente também investe em outras empresas. Então, a gente costuma dizer que para você poder orientar, para você poder dar um bom diagnóstico, você tem que ter minimamente vivenciado, ter tido algumas experiências. E felizmente a gente tem, ou como empresário ou como consultor. Então, trazer isso para cima da mesa, à disposição de quem está começando a empreender ou de quem quer, usando a linguagem das startups, pivotar o seu negócio, ou seja, promover algum tipo de transformação no seu negócio, é algo que a gente costuma fazer com muita frequência. Muito bem, muito bem. Eu quando estou comentando futebol, né, você sabe que eu sou do futebol há muito tempo, né, não do futebol, do rádio esportivo, mas eu quando vou comentar sobre a situação de um clube, tá, eu costumo dizer o seguinte, fazer futebol com dinheiro é difícil, sem dinheiro é impossível. Vale também para o empreendedorismo, quando você empreende tendo aí um aporte, tendo um capital, deve ser um pouco mais fácil, mas também não significa que seja tudo, tô certo? Você está certíssimo. E felizmente
esse movimento das startups, ele acabou também gerando um impacto super positivo em outros negócios que não envolvem diretamente tecnologia, acabou impactando positivamente as pequenas e médias empresas, porque surgiu, em parceria com o mercado financeiro, uma série de fontes de aporte de capital. Hoje nós temos os investidores anjos, as empresas de venture capital, os próprios fundos de investimento, private equity, que começaram a olhar para médias empresas e então nós temos, por exemplo, uma quantidade enorme de processos de fusões e aquisições para o middle market, ou seja, para as médias empresas, coisas que há 5 anos atrás era raro, há 10 anos atrás era raríssimo. E hoje, todo o ecossistema empresarial tem à sua disposição mecanismos de captação de recursos muito mais eficientes do que nós tínhamos no passado, que dependíamos única e exclusivamente ou dos bancos de varejo ou do BNDES ou de algum outro fundo do governo, e que são, além de serem raros, apesar de terem as melhores taxas de juros, e esse é um fator extremamente relevante, você sabe disso, né, Alberto? Sim, claro. Os bancos do governo, principalmente o BNDES, é um órgão de fomento, um dos principais, mas o dinheiro é escasso e nem sempre está à disposição de toda essa amplitude de empresários que tem no Brasil. Então, hoje nós temos um ecossistema um pouco mais favorável para o empreendedorismo, principalmente em termos de acesso ao capital. Mas ainda está muito caro o capital, então isso acaba limitando muito. Ou seja, voltamos para o começo da nossa conversa. É verdade. O empresário brasileiro sabe rebolar, porque faz as coisas mesmo sem dinheiro. Muito bem. Eu estou conversando aqui com o Alessandro Galvão. Aliás, peço a você, Alessandro, um tempinho aí, por favor. Vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta para continuar essa entrevista. Estamos apresentando Pan News Entrevista. Oferecimento Cortag, líder nacional de cortadores de pisos cerâmicos e porcelanatos, e Savenhago, facas profissionais. Colecione, compre e entre nessa mania. Na hora da furação, nada melhor do que trabalhar com agilidade e eficiência, tornando o trabalho mais dinâmico. Foi pensando nisso que a Cortag desenvolveu sua linha de brocas diamantadas para porcelanato, mármore, pedras naturais e granito. Com design moderno, as brocas de cor preta têm maior resistência e abrasão, aumentando sua durabilidade. Não é necessário refrigerar. O equipamento Cortag suporta altas temperaturas. Com haste sextavada, nossas brocas vão de 6 a 12 milímetros. Para mais informações, siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Savenhago apresenta Savimania Facas Profissionais. Cola pai, cola mãe, cola avô e cola tia. Todo mundo vai colar com o Savimania. A cada R$20 em compras, receba um selo de desconto para acumular e comprar lindas facas. Bora economizar com o Savenhago. Savenhago, compre, colecione e entre nesta mania. A sua cidade está cuidando do esgoto com eficiência e seguindo as normas da legislação? Com resultados em vários municípios e com o menor custo, a Legum Biotecnologia Ambiental trabalha com um sistema pioneiro e inovador, utilizando-se de micro-organismos autóctones. Eficiência garantida acima de 80% em qualquer situação e proporcionando uma biodiversidade e riqueza natural para o seu meio ambiente. Saiba mais, 11 96403 6908. Acesse legom.com.br. Legom Biotecnologia Ambiental. Voltamos a apresentar Pan News Entrevista com Alberto César. Já voltamos no nosso Pan News Entrevista de hoje, falando agora com o Alessandro Galvão, sócio fundador e consultor da AGV Gestão. Eu me recordo que no finalzinho do primeiro bloco eu fiz uma comparação do futebol com o empreendedorismo. Vou fazer outra agora, porque o futebol está se modernizando, sobretudo em termos de nomenclatura. Está mudando tudo, né? Lá no campo de ataque mudou para terceiro terço. Aqui na defesa mudou para o primeiro terço. E esquema virou plataforma. Quer dizer, uns nomes assim bem diferentes e tal. Agora eu percebo também que no mundo dos negócios, você usou uns termos aí no bloco passado, no bloco anterior, que vou te contar, viu?
quando você vai fazer, você precisa levar um glossário lá para o cara entender todos esses termos, viu, Alessandro? É verdade, Alberto, mas eu acho que isso faz parte até da evolução que vem acontecendo no mundo dos negócios, e essas terminologias, elas vão, na verdade, se refinando, né? Porque certas coisas ganham um ar de complexidade um pouco maior, outras passam realmente por transformação no entendimento, e eu acho que essa adaptabilidade é um dos aspectos super importantes, e o que a gente mais encontra nas empresas hoje são empresários executivos que estão buscando, inclusive, essa adaptação. Vou citar aqui alguns exemplos, né? Hoje em dia se fala muito de M&A, que é uma sigla em inglês que significa Merger and Acquisition, ou seja, fusão e aquisição. Então, nós já tivemos vários empresários que falam, poxa, recebi uma ligação aqui de alguém querendo fazer um M&A. Me explica, por favor, o que se trata isso. E é um simples processo de compra e venda de empresa, que não é tão simples assim, mas na tradução ou então, mais recentemente, a questão do ESG, que é uma sigla em inglês que representa meio ambiente, social e governança. Um modelo que se criou para que as empresas enxerguem longevidade do ponto de vista meio ambiente, social e da sua própria gestão, né? Um modelo que veio lá de fora e já está se difundindo. O empresário também quer entender o que é isso. Poxa, meu gerente do banco falou que eu me entrega crédito mediante a uma política de ESG. Que diabos é isso, né? Então, a gente encontra muito isso, isso. Você sabe, eu estou imaginando aqui o seguinte, né? Meu pai sempre foi empresário, pequeno empresário, né? Mas é assim, meu pai, eu não me recordo do meu pai trabalhar de empregado. Não, meu pai sempre foi um empreendedor, né? Mas eu imagino ele hoje ouvindo uma conversa dessa, né? Porque meu pai era um autodidata, né? Fez até segundo ano de grupo na época, né? Mas eu me recordo que todos os dias ele lia o Estadão de cabo a rabo, lia tudo, sabia tudo, tinha assim uma cultura e uma inteligência muito aguçadas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, mas também... Meu pai sempre falava o seguinte, você tem que aprender a administrar duas colunas, a da entrada e a da saída, porque aí a terceira, que é o saldo, se você administrar bem, vai dar tudo certo. Quer dizer, claro que tem muitos nuances nesse aspectos todos aí, mas no final se resume a administrar essas duas colunas, não é verdade, Alessandro? Olha, você me fez lembrar, Alberto, também do meu pai, seu Galvão. Ele sempre disse uma coisa, estejam atentos, porque o que mais tem hoje no mercado, e ele fala isso já há algumas décadas, é gente promovendo a dificuldade para vender facilidade. Isso. E a evolução do mercado como um todo, no mundo empresarial, leva hoje a como eu falei, um grau de complexidade muito grande. O que a gente procura fazer na AGV trazer simplicidade. As coisas precisam ser simples. E é o que você falou. No final desse amaranhado todo de palavras e terminologias e metodologias, um dos pontos finais ou da linha final ali é assim, quanto que sobra? Exatamente. Né? E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes e mais simples da gestão do negócio. E a gestão olhando caixa. Esse é um termo muito famoso, inclusive os americanos tentam promover um pouco desse modelo, né, que é o que eles falam do cash is king, ou seja, o caixa é rei. Um negócio saudável é um negócio que gera, que libera dinheiro. Então o empresário precisa ter uma atenção muito grande. Como melhorar a sua rentabilidade, ou seja, o quanto que sobra no final do mês. E muitas vezes a gente olha só crescimento, né, Alberto? Puxa, estou vendendo mais. Mas a que custo? Com que margem? Com que grau de controle que você está fazendo um aumento de vendas, né? Então, realmente, você tem toda a razão. Não adianta olhar só para vender mais. Você tem que vender muitas vezes melhor, né? Verdade. Eu tenho um amigo que ele fala assim, né? Tudo que é difícil de vender é fácil de comprar. E tudo que é fácil de comprar é difícil de vender. Quer dizer, é uma realidade, né? É fato. Agora, vamos falar um pouquinho da AGV. Por exemplo, quando vocês são solicitados,
Normalmente a empresa te procura quando ela está aí meio que doente, quando ela está precisando de apoio, ou por vezes ela procura vocês também, embora ela esteja indo muito bem, porque eu sempre digo que não há nada tão bom que não possa ser melhorado, porque ela quer melhorar. É mais para vocês salvarem ou para dar caminhos para melhorar? Eu até te complemento, se me permite. Pois e nada está tão ruim que não pode ser piorado. Isso, eu também falo muito isso aí, né? Também falo muito. Alberto, olha, normalmente nos procuram quando não sabem o que fazer e precisam fazer alguma coisa diferente. Então a gente vem, diagnostica e vê se o problema está na linha da receita, se o problema está na operação, nos custos. Às vezes nos procuram, é um pouco mais raro, dizendo o seguinte: olha, nós sabemos o que fazer, mas nós não temos braço e não temos uma metodologia para fazer. Precisamos de ajuda. Legal. E aí a gente entra, então, também faz o mesmo diagnóstico, até para poder ser assertivo, né? E a gente busca muito isso, assertividade, ou seja, otimizar, racionalizar o disponível é algo fundamental. E também existe, e aí voltando para o começo da nossa conversa, falando um pouco de planejamento, o que nós percebemos, especialmente durante a pandemia, as empresas nos procurando para ajudar ou a fazer pela primeira vez um planejamento estratégico junto com um planejamento orçamentário, um planejamento operacional sólido, ou então nos chamando para ajudá-los a refazer isso com outras bases, com outras visões. Qual a minha leitura disso? Primeiro, um grau de sofisticação maior está sendo estabelecido e instaurado na gestão das empresas, por isso que os empresários estão buscando fazer planejamentos mais sólidos, mais consistentes. E segundo, a pandemia bagunçou qualquer visão de longo prazo. Sim. Então, aquilo que se projetava para 3, 5 anos, até continuamos, porque é importante você fazer imagem de onde você quer chegar. Agora, se você não tiver mecanismos para trazer o longo prazo para os próximos 3, 6 meses, e tiver mecanismos para gerir isso de forma eficiente e integrada dentro de toda a empresa, a chance de você se perder no meio do caminho é grande. Muito. Então, isso tem sido, olha, nos últimos 12 meses, uma tendência dentro da GV. Perfeito, perfeito. O Alessandro Galvão, eu tenho 1 minuto para você. Por favor, o que você espera do novo governo agora no Brasil? Bom senso. Eu tenho uma grande amiga que fala: bom senso é muito difícil de se ensinar. Ou você nasce ou você não nasce. Então, contamos não só com o bom senso do governo, apesar de que, sinceramente, o que eu aprendi com um grande mestre que me ensinou é que quando a gente quer ver uma coisa feita, a gente tem que ir lá e fazer. Verdade. Então, eu acho que é isso que o empresário brasileiro tem feito. Tem ido fazer. Então, mais do que esperar do governo bom senso, eu continuo esperando e torcendo para que os empresários brasileiros continuem com essa vivacidade e com essa força de trazer perspectivas melhores para o seu funcionário, para a sua família e para a sociedade como um todo. Muito bem, Alessandro Galvão. Já falei com você outras vezes, você realmente é sensacional. Muito obrigado pela entrevista, viu, Alessandro? Um prazer falar com você novamente, Alberto. Um grande abraço. Gente, conversei aqui com o Alessandro Galvão, sócio fundador e consultor da AGV Gestão, que você encontra nas redes sociais. Fala para mim aí o endereço nas redes sociais. agvgestão sem acento.com.br. Muito bem, tá feito então. É isso aí, gente. Com o Alessandro Galvão encerro aqui mais um programa Pan News Entrevista. Já havia conversado com o Emílio Martins, do Recap, e agora com o Alessandro Galvão, da AGV Gestão. Muito obrigado a Kátia Nunes também pela assessoria, comunicação AMZ, Antônia Maria Zogaibe. Obrigado a Cláudia Rovani pela produção e, sobretudo, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós e tchau, pessoal! Você ouviu Pan News Entrevista com Alberto César. Oferecimento Cortag. Siga nas redes sociais @Cortag Brasil e Savenhago, facilitando sua vida.